Então, maravilha. Então, vamos lá. Então, iniciando, vou compartilhar aqui minha tela. Muito bem, deixa eu puxar isso aqui. Olá. Olá, bem-vindo. Olá, Bem-vindo, tudo bem? tudo bem, você? Maravilha. Tudo bem? Como vai? Bom, prazer, Olivar. Olivar, como é que você está? Você está bem, Rubem? Pessoal, bom, o Olivar está chegando aqui. O Olivar é um dos sócios aqui do VBD Advogados. Você está bem, meu? Obrigado pela... Antes de mais nada, queria agradecer a ele, agradecer ao escritório aqui, pela hospitalidade. E legal você estar apresentando aqui, participando. Vou ficar por 1 hora que eu te falei, que eu tenho um evento às 6h30. Tudo bem. Vou preparar ainda, mas quero muito ouvir. Estou aqui para participar. Tá joia. Deixa eu... Um minutinho. Vamos compartilhar de novo. Pronto. Acredito que agora esteja todo mundo vendo minha tela, certo? Sim. Todo mundo vendo a apresentação? Perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. Então, iniciando aqui um evento de mesa redonda. Primeira mesa redonda de token de multipropriedade. Eu trabalho na BlockMob, que é uma consultoria de tokenização imobiliária que eu criei e fundei aqui no Brasil há 1 ano e meio atrás, e represento a Fibree no Brasil, que é a Fundação Internacional de Blockchain Real Estate, que eu vou contar um pouquinho para vocês. A agenda de hoje, então, umas boas-vindas, já fizemos assim pequeno início, né, infelizmente, eu acho que não vai dar para todo mundo se apresentar, porque senão vai se estender demais, mas cada um vai ter oportunidade, espero, de poder participar e questionar e falar um pouco também. Então, vou fazer uma pequena introdução sobre a BlockMob e a Fibree, falar um pouco sobre tokenização de multipropriedade, tokens, utility e os tipos de aplicações. Vamos falar sobre casos de uso já reais dessa tecnologia. E, no final, imagino que às 18h30 até mais ou menos 19 horas, a gente vai para perguntas e respostas, tá bom? Bom, então, a Fibree, a fundação Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise, é uma fundação que foi criada na Holanda, conecta profissionais de blockchain real estate em mais de 30 lugares no mundo, tem presença global. O nosso objetivo, e eu faço parte de sua cadeira no Brasil, é promover meetups, working groups, workshops, com foco de troca de experiências e fomentar este novo mercado de tokenização e de aplicações de blockchain para real estate. A Fibree Industry Report é um report que nós lançamos todo ano, o primeiro foi em 2019, o segundo em 2020, e nós temos o mais atual agora, 2021, que é um panorama, que nesse relatório a gente mostra um panorama global do mercado de real estate e tokenização no mundo. Tá? Aqui um pouco de onde está a Fibree no mundo, São Paulo, Buenos Aires, enfim, na América do Sul é São Paulo, Santiago, Bogotá e Buenos Aires. E aqui quem tiver interesse, dá um print na tela, pega esse endereço fibree.org, /Industry Report, ou se você entrar só em fibree.org, você pode baixar este relatório atualizado em 2021. Tá bom? Muito bem. Sobre o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre... E conversar, tá? Não sou só eu que vou falar, exatamente para ser uma conversa. Então, eu vou fazer agora uma pequena introdução sobre tokens e suas características, para que todo mundo entenda o que é esse novo mundo de tokens. Vamos conversar entre todos sobre o panorama do mercado de multipropriedade hoje, as dificuldades, o que... eu sei que tem várias pessoas que vivem o dia a dia de multipropriedade, né? Inclusive o teu colega, não é, André? Daqui, acho que é o Luciano. Então, vamos levantar algumas considerações, algumas coisas importantes
sobre o mercado de multipropriedade e como esse novo bicho, os tokens e a tokenização, podem, de alguma forma, ajudar a trazer benefícios e liquidez e melhores vendas, mais agilidade, mercado digital, enfim, vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre quais as possibilidades de aplicar a tokenização no mercado de multipropriedade, o que pode ser tokenizado e quais são os benefícios. Vamos falar sobre token imobiliário versus token de utilidade, utility token, e vamos avaliar casos de uso em que a tokenização via token de utilidade foi usada com sucesso. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, uma frase aqui longa e talvez não tão simples que todo mundo vai entender, mas é importante, que eu acho que é uma boa definição para o que são tokens, tá? Então, tokens são a representação digital criptografada de determinados direitos definidos num smart contract, numa rede blockchain pré-existente, mediante a combinação de chaves públicas e privadas de assinatura digital. Essas chaves estão registradas em um sistema público ou privado e descentralizado de registro, transferível de forma digital. Pô, pessoal, eu sei que é difícil entender tudo, que é longo, que é complexo. Dá um print na tela, estuda isso hoje à noite, novamente, e lê 10 vezes, que acho que vai fazer algum sentido. Mas, assim, basicamente, estamos transferindo contratos assinados num papel para um novo contrato em formato digital que fica gravado na blockchain e que utiliza smart contracts para reger, para fazer o controle digital e a autoexecução das cláusulas do contrato de forma totalmente automatizada. Tá? Muito bem. E o que os tokens representam? O que um token representa? A posse de um token, ele confere ao seu detentor direitos específicos dentro daquela blockchain, podendo ser, primeiro, reserva de um valor monetário. Estamos falando de um payment token. No caso, o Bitcoin. Todo mundo aqui conhece Bitcoin. Segundo, se você não conhece, você não é deste planeta nos últimos 5 anos, né? Imagino que todo mundo conhece. Segundo tipo de token, o direito ao uso de um serviço, utility token, token de utilidade. O terceiro, o direito de propriedade de um determinado ativo real, o asset token, que pode ser também o real estate token. O quarto tipo, direito a dividendos. Aí estamos falando de valores mobiliários, security token. Tá? E um quinto, que é o direito de voto nas decisões de uma empresa, que é o equity token. Essa de certa forma, pessoal, esses 5 são as 5 grandes famílias de tokens. E nós já temos hoje uma sexta e outras também, mas são as 5 principais. E a sexta a gente sabe que vocês também devem ter ouvido falar, se vocês estão nesse planeta, que são os NFTs. Os Non-Fungible Tokens são os tokens não fungíveis. Mas não vamos entrar nesse mérito nem nesse assunto hoje, que não é o propósito, tá? Non-security também. Não, e non-security, exato. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho sobre os asset tokens, futuro da propriedade. Nós sabemos, e todo mundo que está aqui, que é ou do mercado de tokenização, de tecnologia, ou do mercado imobiliário, sabe que os desenvolvimentos imobiliários privados são difíceis e dispendiosos de financiar. E o setor imobiliário é uma classe de ativos muito ilíquida, com desconto de 10% ou mais. E o custo final de transacionar uma propriedade, ele pode ser inflado até mais de 22% do valor da propriedade, um custo extra que pode ser reduzido drasticamente com a aplicação da tecnologia blockchain. Então, a tokenização imobiliária pode resolver muitos desses desafios. Tá? Eu vou fazer uma pausa aqui agora, antes de entrar no próximo slide, e eu acho que a gente pode, então, voltar um pouquinho e entrar agora um pouquinho numa discussão sobre o panorama do mercado de multipropriedade. Tá? Eu gostaria de dar a palavra para vocês, para alguém que atua neste mercado, que está nos ouvindo. Para não ficar uma bagunça, vamos abrir o microfone um por vez, para não falar um sobre o outro. Por favor, não se estendam demais, sejam objetivos breves para falar 1 ou 2 ou 3 minutos no máximo, para que outra pessoa possa falar também. Então, estou dando agora a abertura para algum de vocês que atua no mercado de multipropriedade, para fazer um pequeno panorama sobre
como está o mercado atual, que eu sei que está muito aquecido, muitos projetos, muita coisa sendo lançada, mas eu sei que o método tradicional de venda de multipropriedade também, que é através, né, das salas de vendas e daqueles milhões de reais que são gastos na forma de venda atual, que funciona, é muito efetiva, mas pode ser talvez complementada e a gente possa ter uma nova solução complementar utilizando tokens para esse mercado, para essa venda de multipropriedade. Então, queria, não sei se o Luciano ou mais alguém que também atua no mercado de multipropriedade, por favor, abrir o microfone e pode se apresentar e falar um pouquinho sobre como vê isso agora. Não se sintam envergonhados, por favor. Então, vou chamar alguém, hein? Boa tarde a todos. Vou tomar aqui a iniciativa, Rubens. Você me permite, né? Tem alguns colegas aqui que atuam no setor de multipropriedade, um setor que eu acho sobremaneira interessante, né? A evolução dele aqui no Brasil, né? Já que antes mesmo de haver a lei que estabeleceu a multipropriedade em 2018, né? A gente já existia ali no Código Civil a possibilidade do condomínio voluntário, né? Inclusive, era possível que mais de uma pessoa fosse proprietário ali de um imóvel e pudesse ali dividi-lo, né? Só que a regra, ela era muito geral e ainda não tinha chegado propriamente no mundo dos negócios, né? E aí, quando começou o início realmente ali da multipropriedade nos Estados Unidos, aí começou o mercado a aquecer, né? E no Brasil não foi diferente. E aí houve a legislação aqui em 2018, que estabeleceu a multipropriedade aqui no Brasil, foi a Lei 13.777, né? Apesar da lei de multipropriedade, é interessante que até hoje, uma vez por outra, existem aqui alguns casos de alguns embrólios, né? Eu cito, quem quiser pesquisar, tem um caso interessante, que é em Porto Seguro, na Bahia, onde onde está ali se estabelecendo um litígio entre o município e as grandes empresas que militam aí no segmento da multipropriedade, né? Onde a prefeitura tem colocado lá algumas barreiras para que esses condomínios de multipropriedade sejam implementados lá no município, né? E aí já vem uma grande discussão, e isso é interessante porque a gente está falando de uma lei federal, né, que já tem 2 anos já de vigência, onde existe ali, do outro lado, o município, acredito que também tentando proteger um pouco ali da atividade econômica lá dos hotéis, que já sofreram bastante aqui no setor, sofreram bastante aí com a pandemia, né? E o município tentando ali fazer com que os hotéis, de alguma forma, tentem reaquecer aí o mercado e, de alguma forma, criando esse litígio aí com o setor de multipropriedade, que acaba, de certa forma, estabelecendo ali algum tipo de concorrência com a rede hoteleira, por ser, de repente, até um meio ali mais barato, né, também para se poder ter acesso ali a vários destinos, né? E aí a gente tem aí mais uma dor para resolver no setor aí de turismo, né? Inclusive eu fui convidado a participar de um projeto denominado New Wix, né? Que é onde a gente se propõe realmente ali a resolver algumas dores ali do mercado de turismo. André, Oi. deixa eu te falar. Desculpa te interromper.
Eu vou te chamar mais adiante para falar disso, porque tem toda uma sequência aqui para a gente conceituar algumas coisas. Então, assim, agradeço no momento a tua participação. Quero dar a oportunidade para outras pessoas falarem também. E mais adiante eu vou voltar a te chamar para você falar um pouco sobre o teu projeto, que eu te convidei, porque eu sei que você está envolvido num projeto muito bacana de tokens de utilidade, né? Utility tokens para o mercado de hotéis, diárias e tal. Então, vamos voltar a falar daqui a pouquinho. Tranquilo. Eu gostaria, alguém aqui na mesa presente quer falar um pouco sobre o mercado de multipropriedade e como ver esse mercado de tokens podendo atuar ou entrar ou facilitar de alguma forma? Eu acho que tem um comentário a fazer, né? A multipropriedade, ela virou uma alternativa para o empreendimento, ligado mais a turismo, obviamente, segunda residência, em que sei lá, para dar um exemplo, uma casa de 2 milhões, você fraciona em 10, sai 200 mil, em 52 sai 20 mil, né? E propicia para uma pessoa que não iria toda semana para o litoral, por exemplo, para utilizar, ele tem na fração de tempo a propriedade. Isso tem tudo a ver, até pelo nome fractional, com o fracionamento que o token propicia, só que de uma outra forma. Eu acho que tem tudo a ver e imaginar, idealizar a tokenização para empreendimentos de turismo, lógico. Isso tem tudo a ver com multipropriedade, mas é mais uma faceta, né? Perfeito. Eu tenho um comentário rápido aqui. A gente trabalha com consultoria e assessoria em investimentos. Acho que antes Guilherme, né? Isso. Guilherme, se apresenta. Antes de começar a falar, eu acho importante se apresentar para saber quem está falando. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, eu trabalho numa empresa chamada Experts. A gente atua com consultoria e assessoria em investimentos imobiliários em diversos setores, né? Não só na multipropriedade. Inclusive, a gente não conhece muito de multipropriedade, até uma das razões da gente estar aqui. Trabalhamos com galpões, edifícios de escritórios, incorporação dos mais variados tipos. Mas a gente percebeu aí nos últimos meses uma certa procura de empreendedores que querem desenvolver esse tipo de projeto, até pela nossa falta de experiência, a gente teve interesse em conhecer mais. A gente vê que a viabilidade econômica desses projetos tem um potencial gigantesco, até porque você consegue multiplicar seu VGV por várias vezes, né? Fracionando, o cara pode pagar um ticket mais baixo, mas o reais por metro quadrado acaba sendo muito mais alto, né? Só que quando a questão é você fracionar isso em tokens, né? Seja utility, equity token, que também aí temos várias discussões se isso distribui dividendos, se só dá a propriedade do ativo ou parte da propriedade do ativo. Como que isso funciona juridicamente? Como que funciona um mercado secundário? O que ele oferece comercialmente para aquele cliente? Todas as dúvidas que até um público mais jovem pode ter do tipo, cara, estou com comprar uma matrícula é muito mais comum do que comprar o token, né? Então, assim, eu estou aqui só para externar que a gente, embora esteja inserido no mercado imobiliário, enxerga isso de uma maneira muito nova e percebeu já de alguns potenciais clientes uma demanda de entender, primeiro, como funcionaria o empreendimento multipropriedade, e acho que aí é uma derivada de um projeto de consultoria, de assessoria ou até de empreender no mercado imobiliário, entendeu? Assim, a gente nunca trabalhou com isso, talvez podemos trabalhar no futuro em parceria até com assessoria jurídica, com a parte tecnológica que você conhece tanto, mas eu vejo já que é uma dúvida muito grande e que tem uma tendência aí de aumentar, tanto a questão da multipropriedade, e isso é uma derivada ainda mais complexa. Então, só uma observação. Perfeito, muito legal, Guilherme. Boa tarde, meu nome é Luciano Dutra, eu sou incorporador, a gente tem alguns projetos de multipropriedade. Luciano, se você puder falar um pouquinho mais alto, por favor, está saindo baixo. Eu sou incorporador, a incorporadora chama Somar, nós temos alguns projetos de multipropriedade. Temos um lançado em Campos do Jordão agora atualmente, temos mais 2 em fase de lançamento. O que eu entendo que a tokenização pode nos ajudar é que o nosso custo de venda hoje, quando ele fala ali em metro quadrado muito alto, que você vende no valor, o valor do VGV no metro quadrado mais alto, só que nós temos um custo muito mais alto de venda. É um esforço de venda e quando você
Você pega um imóvel, você multiplica por 26, igual o nosso projeto, que a gente faz em 26 semanas. Então, eu estou vendendo, em vez esse projeto nosso específico, são 143 unidades. Na realidade, são 3.718 unidades, com esforço de venda gigante. Então, nós temos hoje um custo de venda muito alto. Então, eu acho que é nisso que pode nos ajudar, a tokenização. Acho que é reduzir esse custo de venda. Tenho aí só envolvido nesse projeto, por exemplo, eu tenho 90 pessoas na minha equipe de venda. Entendeu? Eu acho que é aí que deve entrar para nos ajudar, né? Pelo que eu estou entendendo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, já que você vive isso no dia a dia, eu acho que é muito pertinente, tá? A venda de multipropriedade, ela costuma ser uma venda muito emocional, né? O cara está ali no local, ele está entusiasmado, que está vivendo lá uns dias bacanas, e aí vem o vendedor. Muito humanizada. Aí vem o vendedor, aquele cara que vai dar um prêmio para ele, uma bonificação, um passeio, convence ele até a sala de vendas, dá aquele malho bacana, o cara fica todo entusiasmado, vai lá e opa! Ah, olha, quanto é? 40 mil reais. Não, mas são só 40 parcelinhas de R$1.000. O cara, pô, cabe no meu bolso isso aí, vou comprar. Na realidade, eu parcelo em 84 vezes. Perdão, não entendi. Na realidade, eu parcelo em 84 vezes. 84 de 1.000 ou 84 de 500? 84, minha cota mais barata é 52 mil e a mais cara é 140 mil. Então entendi. 84 vezes. Dá menos que R$1.000. Não, então o que acontece? A minha pergunta é a seguinte: levando em consideração que é um produto, uma venda altamente emocional e ali de impacto, você acredita, porque assim, o token, nós vamos converter a propriedade num token digital e a venda deste produto vai poder também, ou propriamente, ser digital, vai ser todo online, né? Então, a ideia é a gente fazer um esforço todo digital, o mundo está todo caminhando para isso. Eu queria saber de você, Luciano, se você vê qual é a dificuldade, como você vê a possibilidade de se vender frações de propriedade ou de multipropriedade online, sem aquela pressão da sala de vendas, o cara ali olhando, vendo o vídeo, vendo o lugar, aquelas fotos bacanas, e no final tem ali, compre agora o seu token que vai representar 5% ou uma semana ou 2 semanas de diária ou de direito que você vai ter para usar. Você acha que isso é algo muito plausível, possível, ou você acha também que é um desafio muito grande? Eu acho que é possível, mas tem que empacotar, a gente tem que conseguir empacotar esse produto, porque, de novo, essa venda é emocional. Então, a pessoa toma a decisão ali na sala, dificilmente uma pessoa que não compra ali naquele momento ali, volta para depois para comprar. Isso aqui para o nosso histórico aqui de vendas. Acontece, mas pouco. Tivemos aqui, de tudo que a gente já vendeu até hoje ali, tivemos até agora, nesse empreendimento, tivemos 3, 4 vendas digitais. Mas é uma venda que demora 10 dias, 15 dias, é uma venda muito mais trabalhosa, a pessoa demora para tomar a decisão, mas acontece. Então, é nisso que a gente tem que chegar, criar o produto para poder fazer essa venda via token, né? Então, pessoal, o desafio e o objetivo desse encontro aqui, talvez não seja o primeiro, acho que vai precisar ser vários para a gente construir um modelo onde a venda de tokens que representem ou uma fração imobiliária ou o direito de uso com a tokenização de diárias, efetivamente, que é o que são esses dois viés que eu gostaria de discutir com vocês. Que é o timeshare. Que é o timeshare, né? Vender efetivamente, antecipadamente, as diárias do empreendimento. Porque o que acontece? A gente tem 2 formatos possíveis de se tokenizar uma multipropriedade. O primeiro é efetivamente o asset token, que é tokenizar o ativo, né? A Marise está aqui um pouquinho para falar sobre isso, ela é uma advogada especializada na área de imobiliária e de tokens, conhece bastante sobre isso. A Adriana Siliprandi está com a gente aqui também, então acho que as duas podem falar um pouquinho sobre a experiência delas nesse segmento de tokenização de ativos. E depois a gente tem um segundo viés, que é a tokenização, criando tokens utility, que é tokens de utilidade, que num primeiro momento é mais fácil e mais
evidente ou talvez mais tranquilo de se implementar, porque não envolve regulação, porque o token utility é uma venda de serviço antecipado, então não envolve CVM, você está fazendo uma pré-venda. Você já pode circular em slide, você já sabe a data que vai publicar. Alguém está com o microfone aberto, vou pedir para fechar, por favor. Você está falando daquele do dia 7, né? Você vai ter que voltar no trabalho de voltar 5 dias. Recolhimento de custos são 5, são 15. Não colocou não. Você dá um stop share por enquanto. Estou pensando em escrever. Não lembro. Acho que é o Guido, né? O Guido poderia fechar o microfone. Alguém está... acho que desligou. Você pode... Acho que desligou. Tá bem. Muito bem. Então, continuando. Então, o segundo viés é a tokenização, a criação de tokens utility. Eu tenho um slide específico só sobre isso. E a gente tem uma pessoa, que é o André, que já falou agora há pouco, para falar sobre a aplicação de tokens utility no mercado de turismo e de multipropriedade, que eu acho uma aplicação bem interessante, que é uma das formas de se fazer isso também, né? E que talvez seja, num primeiro momento, uma forma mais fácil de se iniciar esse processo, ao mesmo tempo em que o processo de se tokenizar o ativo imobiliário e a fração imobiliária, ela leve um pouco mais de tempo por causa da regulação. Mas também ela pode ser calçada, e eu vou deixar isso para a Adriana e para a Marise falarem, na lei de multipropriedade também, certo? Então, eu queria passar um pouco agora para a Marise, depois vou passar um pouco para a Adriana. Luciano, obrigado pela tua participação, pelos teus inputs. Se você tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, vamos falar um pouquinho. Então, Adriana, eu vou passar um pouquinho para a Marise, que está aqui com a gente, e depois para você, tá bem? Boa noite a todos. Boa noite, né, gente? Não, boa tarde ainda. Sou a Marise, tenho escritório de advocacia no Rio de Janeiro, especializada em direito imobiliário. Estou nessa área há mais de 15 anos. E tenho trabalhado desde então com uma série de construtoras, incorporadoras e loteadoras, né? Desde obra por administração, incorporação e loteamento. E agora estou desenvolvendo esse estudo ligado mais diretamente ao token, né? Porque eu acredito que isso é o futuro. E o que eu já pude avaliar, né? Sendo bem objetiva com relação à questão de multipropriedade, é que quando se fala da venda de fração ali de tempo, o token vai representar apenas uma fração. Então, ele, na verdade, ele vai ser só uma hype, né? As pessoas que vão trabalhar a venda do token, na verdade, ele não vai ter aplicabilidade. Vai ser a mesma coisa que é no offline, vai ser no online, vamos dizer assim, né? No digital. Ele não vai ter aplicabilidade, de repente, no mercado secundário, porque ele vai estar vinculado ali a um contrato, a gente está falando de direito real, a gente está falando de propriedade. Então, talvez isso não funcione tanto, mas multipropriedade também não é o meu foco. E o que eu estou desenvolvendo com relação mais à parte de incorporação e loteamento é trabalhar um modelo de obra por administração. Então, quer dizer, que já existe, você vender fração de terreno vinculada à construção. Só que isso existe na lei, né, do direito imobiliário, a 4591, e pensando nesse aspecto, né, trabalhar do direito imobiliário para o token, não do token para o direito imobiliário. Então, e pensando também na história do condomínio voluntário, você tem ali a fração de terreno, né, que ela poderia também representar só um token e que futuramente representaria uma unidade. Mas também seria mais uma coisa como uma multipropriedade, seria mais uma hype, você estaria transformando o que já existe no offline para online. Entretanto, você pode fracionar mais ainda cada unidade, né? E aí você criaria dentro da fração, dentro da obra por administração, condomínio voluntário de cada unidade. Licença, gente, desculpa. Criaria o condomínio voluntário de cada unidade. Vamos supor que cada unidade seria aí vendida, fracionada em 10 partes, em 10 tokens. E essas pessoas estariam ali formando, então, um condomínio voluntário de cada unidade dessa. Isso já existe, né? Isso está regulamentado nas legislações imobiliárias existentes. Aí a gente foge um pouco da questão de valor mobiliário, isso não é mais valor mobiliário, né? Isso não é valor mobiliário, isso é valor imobiliário, né? E, com base nisso, a gente conseguiria seguir e fazer até ofertas sem ter o foco ali da CVM em cima,
Porque, na verdade, a maioria dos modelos estão trabalhando muito as SCPs, contratos de participação, e isso, né, a gente já sabe que foi excluído, que a CVM já não enxerga isso, ela já brecou, né, esse modelo de contrato, esse modelo de negócio. Então, com esse outro modelo, trabalhando através de direito imobiliário, né, com obra por administração e o fracionamento de cada unidade, eu acho que viabilizaria, entretanto, assim, a gente não conseguiria colocar o contrato de promessa de compra e venda no smart contract, acredito, né? Talvez fosse feito um pré-contrato e a pessoa teria que complementar a transação, de repente, através de um e-mail ali, assinando um contrato de forma digital, um contrato de promessa de compra e venda, para dar mais segurança jurídica. Aí você tem um problema da parte da venda secundária. Como é que você acompanha isso, né? Então, mas é possível fazer, né? No meu ponto de vista, é possível fazer nesse formato, transformando um pouco, modelando um pouco do que já existe no offline para online e adaptando a parte jurídica no que a gente puder. Seria isso. Legal. Obrigado, Marisa. Eu acho que ela abordou alguns aspectos do token imobiliário importantes. O racional jurídico para se desenvolver um token, e tudo começa numa tokenização de um ativo imobiliário, tudo começa na tese jurídica, né, que você precisa construir para tornar aquele token, vincular aquele token, aquele ativo a um token digital, de alguma forma que aquele token tenha um lastro realmente direto com o ativo, né? Vou trazer um pouquinho, então, da palavra para a Adriana, que eu acho também conhece bastante esse assunto, e depois tem aqui também o Daniel Gomes, que também conhece bastante, também vou trazer ele um pouquinho, e aí vamos falar um pouquinho depois mais sobre token utility, tá? Por favor, Adriana. Boa tarde a todos. Eu trabalho no mercado de tokenização de ativos, eu sou advogada, e o que mais me perguntam sobre tokenização imobiliária é justamente como fazer os registros e assim sucessivamente, né? Mas pegando um pouco da fala da Marise, quando ela fala da hype, né, eu quero complementar dizendo que o token não é nada mais do que a representação de um ativo real na tecnologia. Então, o que a gente vai trabalhar no meio não importa muito usando a tecnologia blockchain, e sim o produto final, até para categorizar se é um produto imobiliário, se vai precisar de CVM ou não, se vai precisar e outros órgãos reguladores que estarão envolvidos. Então, a tecnologia ela é o meio para colocar o que já existe no mundo real de uma forma digital, né? Então, o que eu falo em relação ao token do mercado de multipropriedade? O token do mercado de multipropriedade, ele funciona assim, desde que ele tenha a característica de token de utilidade, que nada mais pegando ali a fala do Dr. André, né, da lei de 2018, é que um imóvel ele pode ser dividido em até 52 unidades, partes, porque são 52 semanas que nós temos no ano. Diante disso, o que nós podemos fazer com ele? Nós podemos utilizar, o objetivo é gozo de férias, ou até mesmo, tem pessoas usando no Brasil, quanto no mundo inteiro, também como uma forma de renda, alugando esses 7 dias desse imóvel e assim sucessivamente. O que eu vejo? Se nós desenharmos um ecossistema muito conciso em relação a esse processo, nós poderemos sim ter um mercado primário de tokens de multipropriedade e um mercado secundário, desde que nós consigamos fazer o intercâmbio de propriedades. O que eu quero dizer com isso? Hoje, time sharing, se eu não me engano, né, o nome em inglês, eu consigo pegar a minha propriedade aqui no Brasil e trocar por uma propriedade nos Estados Unidos, do qual eu queira tirar férias, e alguém dos Estados Unidos usar aqui, e assim sucessivamente, né? Então, eu posso criar esses tokens com vários empreendimentos que os donos terão liberdade dentro de uma exchange, vamos dizer assim, de um lugar centralizador desses tokens, né? Que vai fazer a permuta entre esses empreendimentos, o que se torna interessante para o detentor desse
token, por quê? Porque ele vai poder contar com uma gama de empreendimentos no mundo, que é exatamente o que já acontece hoje no mercado de multipropriedade. Só que o que a gente precisa trazer, parafraseando a Marise, é trazer isso que já existe no mercado convencional, trazer para dentro da tecnologia. O ecossistema funciona assim, com características de token utility, nós podemos trabalhar todo esse viés. Agora, o que ainda a gente precisa pensar um pouco é na questão dos dividendos, né? Porque aí nós vamos ter caráter de valor mobiliário, e aí nós temos a lei do valor mobiliário, que a CVM ampara, né? Então, a gente tem esses tropeços também, que a própria Marisa falou, além do direito registral, né? Que é a questão do direito real. Hoje, nós já conseguimos, sim, fazer um contrato de compra e venda em smart contract. Nós podemos fazer esse contrato de compra e venda. O problema, Marisa, é o registro, né? Tem uma empresa no Rio Grande do Sul que fez o registro desse contrato de compra e venda no registro de imóveis, e quando você pega essa matrícula, você lê o QR Code dela e você consegue ver esse registro em blockchain. Então, o que a gente precisa é movimentar toda essa máquina da parte de registro também, em cartório e outras situações, mas já temos projetos piloto nisso. Em relação a dividendos e outras situações, também chama atenção para nós que estamos envolvidos, né, que temos incorporadores aqui nesse debate, montarmos projetos para o próximo sandbox da CVM, que pode abrir uma gama de possibilidades para a gente. Tivemos 33 projetos inscritos, 3 apenas aprovados para esse sandbox, que é um valor, um número pequeno em relação ao percentual aprovado, mas eu vejo que é uma grande saída para que a gente possa montar projetos para que a gente possa fazer projetos e que a gente submeta esses projetos mais robustos, com caráter de token security também para o mercado imobiliário, para que a gente possa ter a CVM aqui nas nossas costas dando o aval para nós. Mas finalizando, há sim, no meu entendimento, a possibilidade de criarmos esses tokens utilities com característica de token de multipropriedade e sim pensar no mercado secundário para eles dentro de um ecossistema já pré-formatado. Na realidade, a gente vai tirar o que tem no mundo real e colocar no mundo digital. É isso. Muito legal, Adriana. Super obrigado. De certa forma, nossa, contribuiu muito a tua explanação, da Marise também. Eu vou só passar esse slide aqui, que eu acho que resume um pouco do que você falou. Coincidentemente, o que eu coloquei nesse slide, antes de você falar, eu acho que, de certa forma, abrange um pouco disso que você falou. Então, tá todo mundo, vocês estão vendo esse slide, pessoal? Tá? Eu diminui aqui, mas está dando para ver? Joia. Então, assim, utility tokens de utilidade, né? Liquidez. Então, um token, ele pode fornecer liquidez a produtos e serviços que serão entregues ou prestados no futuro, mas que já possuem valor no presente. Então, por exemplo, diárias futuras, elas têm um valor presente, né? Talvez seja um valor menor, você pode dar um desconto, alguma coisa ligado a disponibilidade de quartos e de diárias que você tenha. Você tem talvez lá 10, 15, 20% de diárias que você não tenha vendido nos próximos meses e você quer antecipar ou vender essas diárias por um valor menor. Então, você pode tokenizar essas diárias e vender o valor presente, fazer um funding recebendo um recurso financeiro pelas diárias que você tem no futuro, né? Então, eu acho que isso com token utility dá para ser feito. Uma outra coisa, o ecossistema completo de uso. É muito interessante que com token utility dá para construir um ecossistema de serviços que podem ser adquiridos por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, né? E através de uma plataforma, de um marketplace B2C, que conecta os consumidores a esses serviços e produtos de empreendimentos turísticos, elas podem usar criptoativos ou moedas fiat para poder adquirir, comprar ou mesmo negociar e vender os tokens delas, tá? E aí vem o último ponto, que é essa base global de clientes. Levar oportunidade para qualquer pessoa que tem uma conexão com a internet,
os utilities tokens já são negociados em muitas exchanges de criptoativos no mundo. Se não me engano, já tem projetos de utility tokens para turismo fora do Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos. Não me recordo agora de cabeça, mas eu gostaria de trazer agora o André Pinheiro para voltar a falar sobre um case legal que eles estão construindo aqui no Brasil, que é o UniWix, que eu tive contato com esse projeto recentemente, inclusive a Adriana Filiprandi que me recomendou, e eu conversei com toda a equipe, com toda a empresa que está estruturando isso, uma equipe multidisciplinar. E, André, gostaria de te convidar a falar um pouquinho sobre o projeto da UniWix, e depois vou trazer também o Daniel Paiva Gomes, que também quer falar um pouco sobre a visão dele, que ele é um advogado que tem muito conhecimento também nesse mercado de criptoativos e blockchain. André, por favor. Boa tarde a todos aqui, mais uma vez. Obrigado aí, Rubens, pelo convite. Esse meio que realmente é um debate que é muito enriquecedor, acho que para todos, vendo aí, é até gostoso de ver alguns contrapontos aqui que a gente consegue entender ainda com colegas até do direito aqui, que a gente vê que tem muita coisa ainda para ser explorada e desbravada aí, né, nesse meio dos tokens aí, dos utilities e também dos tokens aí voltados para a multipropriedade. O nosso projeto, né, como o Bens falou, ele é um projeto que, de certa forma, aí foi um pouco ambicioso aí por parte do nosso CEO, que está até presente aqui, o Anderson Lima. Eu vou até pedir a ele aqui para também falar um pouco aqui do filho, né? Ele concebeu a ideia da UniWix, partindo no início, lá no passado, lá da questão das dificuldades da multipropriedade, né? Até chegar no conceito realmente ali para a tokenização de áreas, né? Vendo a dificuldade que estava havendo aqui, causada pela pandemia, né, aqui para o setor, e vendo que aí existe realmente um mercado imenso aí para ser desbravado, né, para a gente tentar ajudar na recuperação desse setor que sofreu demais aí com a pandemia, né. E realmente esse meio de tokenização foi um dos meios que das diárias de hotel, foi um dos meios que a gente encontrou para ajudar aí a rede hoteleira, né, já que existe uma ociosidade considerável de diárias, e que essas diárias ociosas elas podem ser, sim, tokenizadas e transformadas ali em liquidez dentro do ambiente de criptoativos, né, que circula cada vez mais aí bilhões, né, já chegando já na casa já dos trilhões já de recursos movimentados aí no meio, né. Então, eu quero até chamar aqui, Rubens, um pouco aqui o Anderson para falar um pouco. Claro, Anderson, por favor, seja bem-vindo. Da criança. Isso, já que você é o pai da UniWix, te conheci aí semana passada, foi muito bacana a conversa contigo. Por favor, fala um pouco, então, sobre esse projeto de tokens utility, porque acho que é um caso muito bacana e real do que está sendo feito no Brasil para trazer liquidez e uma inovação para o mercado de turismo e de multipropriedade. Boa noite, estão me vendo? Sim, estamos. No celular aqui não tô conseguindo me ver, mas vamos lá. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Rubens. Muito obrigado mesmo. Vou falar um pouco aqui rapidamente do projeto UniWix, que foi concebido no ano passado, através de uma dor de um setor que se chama timeshare e, posteriormente, multipropriedade, que é um mercado que vocês estão falando. A gente, quando foi pensado em alguns problemas para resolver as dores, inclusive o incorporador falou. Primeiro ponto é custo de aquisição de cliente.
pelos motivos que você já sabe, que são o cliente, a venda é muito emocional, então isso é um custo altíssimo. Segundo, liquidez. Então, a UniWix, ela se propõe, a proposta dela inicial foi exatamente solucionar isso, fazendo com que, com a fala da Ciliprand também, né? Mas só que um token por si só não resolveria isso. Você tem que ter um ecossistema. Então, a UniWix, ela é um ecossistema que vai acoplar vários negócios em si e fortalecer um token, e a partir desse token, que é só um ponto do ecossistema e que podem ter vários outros tokens, aí a gente fortalece um sistema todo, inclusive dando liquidez para o mercado de multipropriedade e também a gente conseguindo essa captação de empréstimo no modelo DeFi, dando a sua diárias, no caso de diárias hotéis, né? No caso de multipropriedade, as próprias cotas, as 52 cotas, ou 24, ou 48, não quer que seja. Então, a ideia é criar um ecossistema, porque simplesmente token por token, ele não vai resolver um problema, não vai resolver tudo isso. A ideia é um conjunto de atividades, um conjunto de interoperação, inclusive também uma blockchain própria, onde você gaste dentro da sua blockchain o próprio gás, que é mais uma utilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem várias blockchains concorrentes da Ethereum, que são forks. E como o dinheiro ele foi migrado do ano passado, e está sendo migrado, para outras blockchains concorrentes, que nada mais é que são cópias da Ethereum, só que com um gás lá muito baixo, ou seja, a taxa de transação muito baixa. Então, nada mais para fortalecer também, dentro do ecossistema da UniWix, você tem uma blockchain própria e que esse token UniWKS seja utilizado para pagar o gás das transações entre os turistas, entre os donos das propriedades, usando também, eu estou vendo muito aqui falando de legislação, né? O pessoal está falando muito de legislação, porque o Brasil não tem ainda essa legislação, mas a gente utilizaria o modelo do BTG Pactual. Lembrando a vocês que o BTG Pactual já utiliza um modelo não de multipropriedade, mas de investimentos imobiliários, que podem ser utilizados também na multipropriedade, certo? Então, enquanto não se tem uma legislação, que isso aí ainda vai ter, como a Ciliprand falou, tem um sandbox, etc, etc. Mas hoje, se a gente quiser, dentro do modelo UniWix, a gente faz utilizando o case do BTG Pactual. Dentro do nosso foco, a multipropriedade ela ia ser um pouco mais lá na frente, dentro do nosso timeline. Então, hoje, a gente tem um ecossistema que fortalece tanto o setor de hotéis quanto de multipropriedade. Para dar uma resumida do conceito UniWix, primeiro, na minha opinião, né, quando a gente pensa numa solução de tokenização, a gente tem que pensar no modelo de ecossistema, porque tokenizar por tokenizar não tem força. Você vai tokenizar um ativo, né? E aí, cadê a liquidez? Você tem que ter liquidez. A liquidez de um ecossistema é muito maior do que a liquidez de um ativo só, de uma empresa só, de um prédio só, de um resort só. Então, quando se pensa, se deve pensar no modelo de ecossistema, fazendo com que esse token ele seja uma fração da propriedade e, ao mesmo tempo, uma moeda para você ir para pagar um marketplace do seu hotel, para pagar, inclusive, até o setor de turismo, o restaurante, o setor indireto, vamos dizer assim. Então, é basicamente isso, um resumo bem rápido aqui do projeto. Quando a gente pensou no conceito de ecossistema, porque token por token, ele no modelo ele é fraco, né? Ele se torna fraco quando você compara com o modelo de ecossistema e também dá utilidade para ele, né?
Então, esse foi o nosso modelo, nosso atual modelo. Inclusive, já estamos iniciando, já estamos começando a fazer os MVP, fechando parcerias, etc, etc. Muito bem, Anderson. Obrigado aí pela tua participação, pela iniciativa. Eu acho que teu projeto tem tudo para dar certo. Eu sei que são grandes os desafios, mas, sem dúvida, vocês estão, pelo que eu li, pelo que eu estudei do projeto de vocês estão num bom caminho, tá? Muito, muito bacana a tua contribuição. E, pessoal, pensem em Token Utility, tá? Como algo que seja milhas, né? Um programa de milhagem, mas é um programa de milhagem tokenizado. Então, hoje a gente tem vários programas de milhagem que podem ser... Um abraço. Obrigado, viu? Fique à vontade, hein, gente? Por favor. Pensem num programa de milhas, de milhagem, onde esses tokens, ao contrário de um programa de milhagem tradicional que a gente está acostumado, onde você não detém as milhas, fica tudo no banco de dados restrito ali, você não pode transferir para cá, para lá, do jeito que você quer. Um programa de Utility Tokens é um programa de milhagem com vários benefícios, onde os donos dos tokens são propriamente, cada um retém e detém os seus tokens, podendo negociar, transmitir, enviar e usar da forma como melhor lhe convier nesse ecossistema que é criado por trás, utilizando uma blockchain por trás desses tokens. Então, como o Anderson falou, é muito importante criar o ecossistema. Eu vi que é isso que eles estão criando, achei muito bacana. Eu queria trazer agora um pouco a opinião, a visão do Daniel Paiva Gomes, que também é um grande advogado, também com muito conhecimento nessa área. Eu acho que ele tem bastante para acrescentar aí, para falar um pouco sobre a visão dele deste mercado. Daniel, por favor, se apresente e conta um pouco para a gente sobre a tua visão. Muito obrigado, Rubens. Prazer estar com você. Agradeço o convite. Meu nome é Daniel de Paiva Gomes, eu sou sócio no Vieira Drigo e Vasconcelos e Paiva Gomes Advogados, um escritório aqui na capital de São Paulo. Esse ano eu lancei o primeiro livro pela editora Thomson Reuters em tributação e regulação de criptoativos. Tenho me dedicado ao estudo do direito com as relações de blockchain desde 2016, por isso que hoje estou até no mestrado em blockchain e moedas digitais da Universidade de Nicósia, coordenado pelo Andrés Antonopoulos, que a gente sabe que é o papa, né, do Bitcoin e de Ethereum, e eu vejo algumas problemáticas aqui que precisam ser endereçadas, porque o diálogo ele não é só na parte operacional, né, na parte da utilidade do ecossistema. Isso é muito importante, porque é a ponta do usuário, a nossa ponta de lança, mas algumas questões relacionadas não só à CVM, como já bem colocado, a questão de contrato de investimento coletivo, ela é um risco, sim, um risco presente, mas, querendo ou não, nós temos N cases já, Stratum Blue, Iconic, LatoX, diversos casos concretos analisados pela CVM que não deixam de ser jurisprudência. Sobretudo, o caso Iconic, ele dissecou ali os conceitos e elementos do contrato de investimento coletivo que acabam sendo um guia daquilo que a gente não deve fazer se a gente não quer criar um contrato de investimento coletivo tokenizado. Óbvio que se a opção for por um contrato de investimento coletivo, isso não significa necessariamente que a CVM vai apitar. Por quê? Porque a oferta pública que atrai a competência da CVM é a oferta pública ao consumidor brasileiro. Nós temos normas internas da CVM que regulamentam o que se entende por oferta pública. Consequentemente, a abordagem negativa, ou seja, eu não fazer o que está naquela norma, me permite identificar ou caracterizar a não oferta pública. Então, ainda que ele guarde características de um contrato de investimento coletivo com rentabilidade futura decorrente de esforço do empreendedor ou de terceiro, isso não seria um problema, porque eu infirmei a oferta pública. E isso, às vezes, passa meio batido nas discussões quando a gente pensa em tokens de utilidade, non-security tokens ou tokenização imobiliária. No final do dia, a gente também tem que tomar cuidado para não criar categorias artificiais, né? A taxonomia aqui ela é muito importante. Por isso eu bato muito firme na necessidade de, no nosso projeto de lei, a gente ter uma categorização que se espelhe na experiência internacional, não da forma como está sendo feito agora, que a gente está mencionando ali criptoficha. Então, quando a gente pensa aqui em ecossistema, em liquidez, a unidade de medida desse token, ela precisa vir acompanhada, via de regra, de um outro token acessório. Não basta que eu tenha isso acompanhado do real, porque senão eu continuo dependendo de moeda fiduciária. Eu tomo como exemplo aqui o caso
emblemático, quem é da tokenização sabe, do jogo que bombou, né, o Axie Infinity. Você tem o token principal, mas você também tem o token acessório responsável por custear as gas fees. Isso geralmente também passa um pouco de lado quando a gente pensa em tokenização, token de utilidade. É interessante quando a gente pensa num cenário de multipropriedade, a gente se espelhar em casos como, por exemplo, no mercado de games, que já está muito avançado. O projeto Gala é uma incubadora de novos jogos, em que não tem só um jogo, você tem um ecossistema de jogos que eles têm um elemento em comum, a unidade de medida Gala. E isso se mantém em pé, por quê? Porque ele sempre vai ser pareado, referenciado em Bitcoin, Ethereum, etc. A referência na moeda nacional ou estrangeira, ela infirma a utilidade e ela pode gerar problemas quando a gente pensa em time sharing internacional. Esse ponto que a Adriana levantou, ele é super bacana, pensando em usabilidade, mas se a gente pega o entendimento do Bacen, a gente tem um leve risco ali de caracterização de evasão de divisas, né? Porque ele coloca, olha, criptoativos referenciados em moeda estrangeira não podem ser utilizados para dar um bypass no sistema financeiro tradicional. Então a gente tem que lembrar que não é só a CVM que tem relevância aqui. O Bacen também tem já manifestações consolidadas nisso e a própria Receita Federal. E na parte de Receita Federal é que já reside um problema aqui de segunda ordem, né? Será que ao tokenizar eu estou me preocupando, me antecipando com o fato de que ao tornar isso um criptoativo, imediatamente eu tornei um ativo financeiro e eu vou gerar um ônus aí de apuração de ganho de capital, eu vou gerar um ônus aí de cumprimento com a instrução normativa 1888, eu tenho estrutura para cumprir com esses deveres instrumentais, senão a pessoa que está adquirindo o token, ela está adquirindo a utilidade e ao mesmo tempo um passivo tributário, ou um problema para resolver em termos de obrigações acessórias. Então, o ecossistema que tem que ser construído, ele tem que olhar para esses três órgãos. E aqui, quando a gente pensa em utilidade, eu diria que esse é o último ponto que eu acho que é importante enfatizar, é a ideia de antecipação, certo? Eu estou ou na multipropriedade ou numa diária de hotel, de certa forma, ou vai ser uma utilidade no sentido de uma obrigação de dar ou de fazer. Isso pode gerar o seguinte embate. Incide ICMS ou ISS nisso? Porque se eu tenho um token de utilidade que me permite usufruir de um serviço, eu tenho incidência de ISS. Como que fica o momento da incidência? Ele é no momento da aquisição do token pelo usuário, no momento da emissão do token, ou no momento do efetivo burn? Porque quando eu vou consumir esse token, quando eu vou exercer o direito subjacente ao token, eu estou, na verdade, fazendo um burn desse token. E aí o único recurso que a gente tem, né, é olhar para os casos de pontos de programa de fidelidade. A gente tem o caso da Latam, que foi julgado pelo CARF, da TAM Linhas Aéreas, e fazer um paralelo com o conceito de receita bruta fixado pelo STF, à luz do CPC 47, que é a nossa norma contábil que fixa ali o momento de receita nas obrigações de desempenho segmentadas. Então, na minha leitura, é possível a tokenização, sim, seja dessa perspectiva mais de um serviço ou da multipropriedade. A possibilidade da gente ainda pensar até num protocolo DeFi, né, finanças descentralizadas. Então, quando a gente pensa aí nesse time sharing, será que é realmente necessário uma permuta que me obrigaria a apurar ganho de capital? Ou é mais interessante um empréstimo se eu estiver falando de um bem fungível, ou de uma locação se eu estiver falando de um bem imobiliário infungível? Lembrando que a infungibilidade eu posso estabelecer de forma ficcional por meio de uma cláusula, ou seja, um bem fungível, se estabelecido em contrato que ele é infungível, ele assim o será. Então, todos esses meandros facilitam a tokenização, mas demandam não só do intérprete, né, do aplicador do direito, mas também da perspectiva da tecnologia, um diálogo necessário, né? E é por isso que eu falo que no final do dia, a gente usa muito essa expressão smart contract, mas pouca gente sabe que, na verdade, ela não surgiu com Ethereum, né? Ela surgiu com o Nick Szabo, lá atrás, muito antes do Bitcoin, muito antes do protocolo Napster, né, que era aquela rede descentralizada de música. E, basicamente, o que ele fez? Ele falou, olha, smart contract é aquilo que você usa nas máquinas de venda automatizadas. A máquina de salgadinho, a máquina de refrigerante. E essa noção não tem nada a ver com aquela noção que a gente usa hoje. Então, o que aconteceu? Com o advento da blockchain, a gente ressignificou isso. Mas a própria doutrina especializada, ela fala, olha, os contratos inteligentes, os smart contracts, na maioria dos casos, de contrato eles não têm nada e de inteligentes eles também não têm nada. Por quê? Eles são, na verdade, um software automatizado. E há vantagens nisso, na medida em que se é um software, eu estou dentro do conceito de obra literária, eu estou dentro do conceito de liberdade de expressão, né? Então, os smart contracts, via de regra, não são contratos sob a perspectiva legal, nem são inteligentes,
eles podem assim o ser dependendo do teor dos direitos subjacentes ao token. Então, a construção, para que ela pare em pé e evidencie realmente uma utilidade sem risco, sob a perspectiva do Bacen, de evasão. Esse ano, ele incluiu criptoativos em geral na balança comercial de importação e exportação, até 2 Bitcoin. Então, a gente teria esse ponto. Sobre a questão tributária, né? Ganho de capital na permuta, será que não é melhor utilizar outra modalidade contratual? ISS ou ICMS, vai ter incidência, não vai, em que momento? E a perspectiva da CVM, que a gente precisa dissecar ali os elementos de contrato de investimento coletivo à luz dos precedentes anteriores. Eu diria que, em geral, Rubens, acho que esses são os pontos que eu venho me dedicando, que eu venho estudando, né, e que fazem parte até dos projetos que a gente tem desenvolvido em conjunto. Então, eu queria aqui reforçar meus cumprimentos a todos e todas da mesa. Tem sido extremamente enriquecedor e me coloco à disposição aí para o debate. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel, foi super boa a tua explanação, acho que complementou e agregou bastante aqui informação, muito mesmo. Bom, pessoal, o que eu gostaria agora? Eu acho que a gente pode partir para perguntas e respostas, onde quem está participando, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida e algo que queira entender melhor, por favor, fiquem abertos. Aí eu escolho alguém que de repente, alguém se propõe a responder esta pergunta. Vamos fazer essa dinâmica, acho que agora é um momento bom para isso. E vamos iniciar. Alguém levanta a mão, alguém tem alguma pergunta, algo que queira se aprofundar, entender melhor? Queria fazer uma pergunta para a Adriana, Rubens. Por favor. Adriana, você comentou aí com relação à questão registral dos contratos, né, que falou que a gente ainda está tendo esse entrave. Mas eu penso que a promessa de compra e venda de imóveis que ainda estão em construção, ela pode ser realizada de forma particular, que é o que acontece no mercado atualmente e, inclusive, é autorizado pela lei, dependendo do valor que envolve esse contrato. Uhum. E isso facilita muito, porque você não precisa registrar isso, né? Você não precisa registrar esse contrato enquanto não estiver pronto o empreendimento. E a intenção é que, quando ele estiver pronto, essas pessoas que entraram exclusivamente, né, como adquirindo token de uma forma de investimento, que elas não estejam mais lá e que fique somente aqueles que querem realmente ficar com o imóvel, e aí sim esses vão acabar fazendo a escritura pública e registrar normalmente, né? Que poderia até também ter condomínio voluntário nessas escrituras públicas, logicamente, né, pensando em um número mínimo de pessoas para não criar um problema maior. Mas como é que você vê essa questão do instrumento particular? Você acha que isso é viável? Ou por que você falou da questão registral? Bom, vamos em duas etapas. A primeira etapa é em relação ao momento prévio, né, que o imóvel ainda não foi construído e pode sim ser com contratos particulares. Não vejo nenhum problema nessa situação. Mas o que eu estava me referindo na hora é a questão da questão registral em relação aos cartórios, que ainda a gente vem participando de várias discussões. Inclusive, o Rubens tem acompanhado algumas situações que a gente vem debatendo, como fazer com que os cartórios ganhem força e que façam esses registros desses contratos que nós estamos idealizando em blockchain, contratos de compra e venda particular, e assim sucessivamente na hora do registro em cartório, né? Porque nós temos ali até os próprios números do próprio slide anterior do Rubens, né? Economia de 20% e outras situações, tendo em vista o que a gente poderia economizar em caráter financeiro e também de tempo nessas situações. Então, o debate que a gente vem discutindo na questão registral vai além do contrato particular, e sim como que essa máquina toda vai rodar em relação à questão dos cartórios, que não é uma coisa simples de se resolver. Então, essa é a grande questão que a gente vem debatendo dos nossos fóruns de discussão, né? Mas, em relação, só para ficar bem claro, essa questão do contrato particular, ele se resolve, né? Como o próprio Daniel falou, que o contrato inteligente é anterior a toda a questão
da própria Ethereum, então a gente tem os gatilhos para poder fazer como se fosse no mercado real. Na realidade, a gente só vai trocar o ambiente que estamos fazendo as negociações. Então, não vejo como a gente poderia não utilizar isso. E eu posso já colocar uma pergunta na sequência, se eu conseguir responder essa? Rubens. Não estou ouvindo. Pode, desculpa, eu estava no mudo. Pode sim, pode perguntar. Se responder uma, você tem direito a fazer uma. Então tá bom. Então a minha pergunta vai para o Daniel. Daniel, além de ter que autografar o meu livro, né? E quando a gente tem ciência, assim, da questão do Banco Central, da Receita Federal, das situações inerentes, do que eles já estão desenhando em volta do mercado de criptoativos, né? A minha pergunta é a seguinte, porque eu quero entender mesmo. Imagina, eu falei do mercado secundário de token de multipropriedade, e aí a transferência é internacional. O Banco Central já se posicionou que qualquer transação internacional envolvendo criptomoedas é uma operação de câmbio, portanto tem que recolher IOF. Pensando nesse ecossistema inteiro que você trouxe para a gente da questão da tributação, você acredita que como que a gente poderia aplicar isso? O mercado DeFi não funcionaria ou funcionaria, na sua visão? Olha, Adriana, eu fico lisonjeado, na verdade, e para mim vai ser um prazer a gente marcar um café para autografar o livro. Nossa, fico muito contente quando as situações acontecem. Eu já estava aqui te procurando no LinkedIn, na verdade, para te adicionar e para a gente conversar e até te presentear, mas muito bacana. O que eu vejo nesse sentido, tá? O Bacen, ele, de fato, ele tem uma posição um pouco engraçada, né? No bom sentido. Por quê? Porque ele fala assim, olha, não é moeda eletrônica, eu não regulo, né? Então, assim, se ele não regula, como que tem câmbio? Tem uma leve contradição aqui. Isso foi no começo, né? Quando ele tem aquele guia de perguntas e respostas e os 2 comunicados. Só que depois, ou seja, depois do FAQ, depois dos 2 comunicados dele, ele trouxe aquele relatório de importação e exportação em 2019, quando ele incluiu o Bitcoin na balança comercial, e aí ele falou assim, olha, foi ali que ele falou isso, ele falou assim, agora isso é computado como importação e exportação e operação de câmbio. Só que quando ele faz isso, ele usou uma locução que me chamou a atenção, ele fala assim, criptoativo referenciado em moeda estrangeira. Então, na minha leitura, não são todos os criptoativos que vão cair nessa categoria, né? Eu acho que tem 2 interpretações aqui. Eu diria, claro, tem aquela abordagem ultraconservadora que vai falar qualquer coisa que envolva cripto com uma exchange estrangeira ou com uma parte estrangeira vai gerar essa obrigação, mas se a gente for olhar para a tecnologia, essa seria uma abordagem tecnicamente muito errada, porque os criptoativos, eles não existem, né? No sentido que a gente está acostumado, eles estão em todo lugar e lugar nenhum ao mesmo tempo, então ele é só um registro com um grande livro-razão descentralizado. Se ele é um livro-razão descentralizado, que está ao redor do mundo inteiro, como que eu mantenho um conceito de divisa para fins de câmbio? Então, tecnicamente, não se sustenta essa posição, né? Por isso que na minha interpretação, à luz da tecnologia, é o seguinte, criptoativo referenciado em moeda estrangeira seria aquele com cotação em dólar, em euro, etc., né? Ou o criptoativo que ele está referenciado numa stablecoin, né? O pessoal fala pegged em moeda estrangeira. Então, o SDT, o SDC, o USD. Agora, se eu estou falando de um criptoativo que ele é referenciado em outro criptoativo, eu não consigo ver plausibilidade fática e jurídica para exigirem o câmbio. Tanto isso é verdade que hoje tem muita gente operando com BRZ, né? Que é foi a tokenização do real feito pela Transfer, né? Que estão lá na Suíça e agora foram incorporados pela FTX. Então, quando a gente vê, poxa, se esse token ele é referenciado em real e ele não gera essa necessidade, mesmo assim eu estou tendo transferência internacional, você vê que realmente precisa de uma adequação interpretativa, senão isso inviabilizaria o cenário como um todo. E tem outro aspecto que eu acho interessante nesse apontamento, que é quando há essa criminalização, a evasão, na saída, né? Na entrada do capital, não. E a gente tem
STF confirmando isso, falando que, olha, na entrada não tem criminalização, eu não tenho invasão de divisas, eu só tenho a evasão. Então, realmente, você usar algo pareado em real seria invasão de divisas, não teria esse problema, ou pareado num outro criptoativo com unidade de medida própria, também não teria. Qual é o lado ruim? Você está sujeito à volatilidade, né? Mas hoje já existem stablecoins estabilizada, cujo preço é estabilizado pelo protocolo. Então, recentemente eu conheci a RAI, RAI, ela é fixada em 3,14 e ela não tem lastro, não é lastreada em dólar, não tem nada a ver com o dólar. Agora, quando a gente pensa em DeFi, aí realmente é possível ver o câmbio, ver a evasão de divisas, a não ser que viesse uma lei, na minha leitura seria até e ela de forma ficcional ela falasse que todo mundo que opera no DeFi, mas isso também não procede, porque de fato você está em todo lugar e lugar nenhum ao mesmo tempo. Em última análise, a única possibilidade fática que eu vejo deles, sabe, com um argumento muito forte, que eu não vejo até possibilidade de derrubar, é falar em câmbio, seria eles conseguirem no DeFi fazer geolocalização dos IPs envolvidos. Se eles fizessem isso e identificassem uma parte estrangeira, aí você poderia falar, beleza, tem câmbio, vamos cobrar o IOF. Mas o usuário que está transacionando no DeFi, ele não tem como fazer isso, né? Então, ainda que eu quisesse ser assim, mega compliance, eu estou ali transacionando no DeFi, pode ser que eu vou transacionar com você, mas pode ser que eu estou transacionando com a minha irmã que está na Alemanha, por exemplo. Como que... Não tem como saber, né? É impossível. Então, eu acho que o DeFi ele precisa ser destacado dessa realidade, dessa problemática, porque senão o sistema não conversa com a tecnologia, né? Então, acho que essa seria a minha pergunta. Perdão, minha resposta. Tentei responder, mas é que esse é bem complexo. Se a gente continuar aqui, a gente vai fazer um debate, né? Então, vamos deixar para o Rubens, mas respondeu, sim, a minha pergunta, tanto que eu já estou com a seguinte situação. Então, só para finalizar, Daniel, pelo que eu entendi, se nós fizermos esse mercado secundário em DeFi, não há que se falar em CVM, Banco Central e nem Receita Federal. Você, na Receita Federal, a obrigação acessória ficaria na mão do usuário, né? Porque ele estaria usando uma exchange estrangeira por ficção, vamos dizer assim, ou ele estaria no final do dia um peer-to-peer, só que por meio de uma DEX. Agora, realmente, o CVM ela fica muito prejudicada, fica difícil você ter até a executoriedade do stop order, né? E em termos de Bacen, você não tem controle de divisa no sentido de divisa, né? Que também me parece infirmado, a não ser que esse pool ele tivesse explicitamente pareado com dólar ou pareado com uma stablecoin em dólar ou em euro. Aí ele teria um subsídio maior para trazer um problema regulatório. Mas caso contrário, eu acho que existe muito mais argumento a favor da operação do que contra. Perfeito, obrigada. Muito bem, pessoal. Parece que o André levantou a mão, também quer fazer uma pergunta, e tem uma outra pessoa aqui me chamando, que é o Mozart, também está online, também quer fazer uma pergunta. Então, André, você quer iniciar? Sim. Fazer aqui até deixar aqui de alguma forma. Propriedade. O Rogers está. Rogers, por gentileza, você pode desativar seu áudio? Se passar por cima, ele consegue montar. Pronto, André. Pronto, só deixar aqui de alguma forma até uma provocação aqui para os colegas aqui de multipropriedade, né, e sobre o aspecto regulatório, que eu acho que é um campo que é interessante do ponto de vista, porque eu acho que o grande desafio aqui dos operadores do direito, né, é realmente fazer com que a tokenização ele é um meio fantástico para impulsionar negócios, isso é fato, né? E os empresários cada vez mais querem partir realmente para a tokenização. Mas aí existem algumas barreiras aqui do ponto de vista regulatório, né? Inclusive, aqui sob o aspecto aqui da multipropriedade, a gente tem o nosso Código Civil, né? Primeiro partindo do pressuposto que todos
negócios jurídicos que envolvam imóveis, né, aqui no Brasil, segundo a LINDB, né, ela é regulada por legislação brasileira, isso é fato, né? E aí depois o Código Civil ele prevê, né, que a validade do negócio jurídico ele requer um dos requisitos é que haja forma prescrita ou não defesa em lei, né? E quando a gente fala de multipropriedade, existe a questão da parte registral, né, notarial, que é feita em cartório, né, que é o que dá, inclusive, segurança jurídica para as operações imobiliárias, né, é o registro. Isso é o que a lei diz, né, principalmente quando são operações acima de 30 salários mínimos envolvendo imóveis, né, existe escritura pública, e token ele não é ele é um ativo digital que não é uma escritura pública, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos grandes desafios, do ponto de vista aqui dos operadores, né, fazer com que esse negócio jurídico ele tenha validade também aqui perante sob o ponto de vista normativo, né? Eu queria saber como que os colegas estão superando aí essas questões aí na prática, saindo do campo da teoria. Então, André, o que eu penso sobre isso é o que já está sendo aplicado em alguns outros tokens, não do direito imobiliário, mas que também, acho que o Phonogram usa dessa forma, que é usar o contrato pelo DocSign. É enviado, de alguma forma, a pessoa assina digitalmente, um contrato padrão, né? Só que enviado digitalmente. Então, ele vai complementar, por isso que eu falei muito de hype aqui, né? Enquanto a gente não tem a regulamentação dessa questão da blockchain, como isso vai funcionar, né? E os smart contracts, como o Dr. Daniel bem falou, não é um contrato propriamente dito, né, do Código Civil, mas é um contrato que fala, igual a gente vai fazer compras no mercado, né? Estou pagando, estou comprando, isso é um contrato também. Então, quando ele tem ali uma ordem, né, que não é inteligente, como ele falou, ele só tem um comando, né, um código-fonte ali, mas eu já escutei falar, inclusive, e já perguntei para algumas pessoas, alguns programadores, que eles têm colocado partes escritas, que você tem um número X que você pode programar dentro do smart contract de partes escritas, que não é um código-fonte, não é não tem uma funcionalidade, está ali só uma parte escrita, não é isso? E não sei qual o tamanho, acho que tem uma limitação, mas você conseguiria até imprimir esse smart contract, né, mas ele não vai ser completo como um contrato de promessa de compra e venda, enfim, um contrato mais abrangente do negócio como um todo. Então, o que estão usando é isso, assim, um token junto com um contrato digital assinado digitalmente. Mas é o que eu já vi. Gostei muito do seu paralelo com o DocSign, né? Então, porque eu sempre tinha na minha cabeça a imagem de um smart contract como sendo um DocSign, porém que existe um app, uma interface ali que você concorda com os termos. Você consegue ler, você consegue salvar um PDF na sua máquina e que ele está arquivado descentralizadamente aí na nuvem, em vários computadores, né? Não é assim, né? Quais são os termos que eu estou concordando ao assinar um smart contract e como eu assino esse smart contract? O smart contract, o Daniel pode explicar melhor, eu acho. Na dúvida seja muito... o Daniel pode... Mas ele não é um contrato padrão, assim, não é o contrato que a gente está acostumado. Com o que eu concordo? Né? Com quais termos? Por isso... Uma boa pergunta. E como é que eu tenho um pró-memória disso? Porque o contrato, no final das contas, é principalmente um contrato particular, né? É um software, você está confiando mais no código do que em pessoas. Então, mas e os termos? Daniel, é uma ordem. Ouviu a pergunta? Sim, de fato, você não consegue inserir um contrato no token, né, no smart contract, existe uma limitação. Eu vou fazer um paralelo com o NFT. Hoje está no hype também os NFTs de obras artísticas, né? E o pessoal, quando, vamos dizer, compra o NFT, ele acha que está pegando aquela obra também.
Só que não. Por quê? Porque é muito pequeno o espaço que você tem para inserção de informações na blockchain. Então, na verdade, o que você tem quando você adquire um NFT artístico é a referência para um endereço de uma página web mesmo, que vai te dar acesso àquela imagem. Agora, imagine o problema. Se eu estou falando de um servidor comum, a partir do momento que alguém desliga ele, acabou. Se NFT não tem mais utilidade, não vale nada, no sentido estrito do termo. É por isso que muitas pessoas recorrem para servidores IPFS. Então, o servidor IPFS é a descentralização do armazenamento de informações. Por que a gente tem esses denials of service, né? Você acessa a página e não está mais lá. Porque é um servidor centralizado. A tecnologia IPFS é a descentralização do armazenamento de informação. Então, cada pessoa que acessa aquilo guarda uma cópia. É muito parecido, não sei se todos já usaram no passado, mas muito antes da gente ter Spotify, etc., o pessoal compartilhava música, né? No Kazaa, Shariasa, Napster. Então, como que você tinha os seeds, né? Então, assim, imagina que o Rubens tinha uma música, tá? Vamos abstrair aqui questão de violação de direitos autorais, só vamos pensar na metodologia. O Rubens tem uma música, ele está online, eu faço o download da música dele. Agora, eu e o Rubens temos a música. Se o Rubens desligar, eu ainda estou online. Então, a Adriana consegue fazer o download. E assim sucessivamente. A ideia do IPFS é assim também. Então, se você coloca o teu arquivo JPEG da arte num servidor IPFS, coloca aquele link no NFT, em tese ele é eterno. Tá? Você só não teria mais acesso a ele se desligar a internet. Então, qual que seria o próximo passo? A gente tentasse trazer isso para o jurídico, vamos dizer assim, ou para a tokenização imobiliária. Arranjar um jeito de colocar o contrato nesse endereço IPFS. Né? E o desafio estaria, na verdade, em você deixar isso, para ter celeridade, né, fungível. Porque, em última análise, essa ideia do IPFS está muito atrelada a tokens infungíveis. Né? Então, a gente tem que pegar esse conceito, essa ideia, essa metodologia que está hoje bombando no NFT, trazer para tokens e se utilizar do armazenamento em servidores IPFS que vão vir referenciados no token. Tá? Então, essa seria uma metodologia. A gente precisa sempre separar um pouco a informação que está atrelada potencialmente ao smart contract da função do token de custear o gas fee. Né? Porque no final do dia, essa valorização que eles têm, você fica pensando, poxa, mas qual é a utilidade da Ethereum? Na verdade, o Ethereum ele é um software. Né? Por que ele é importante? É como se fosse imagina o Ethereum como o Windows. Né? Assim como eu tenho o Microsoft Word, que depende do Windows para funcionar, eu tenho a Polygon, que depende da Ethereum para funcionar. Então, eu sempre vou enxergar os smart contracts como softwares que dependem de um sistema operacional, que vai ser a minha rede blockchain subjacente. E para fazer ela funcionar, os tokens não fungíveis custeiam a rede. Porque quando a gente está falando dessa questão de onde está o contrato, etc., eu estou falando do quê? De consenso. A utilidade de eu ter na blockchain é um consenso sobre a veracidade e celeridade daquilo. Mas tudo custa, né? Não tem almoço grátis. A entidade central, que seria o cartório, que dispensaria toda essa problemática, ela tem um custo. Mas esse custo continua existindo no sistema descentralizado. Então, o token ele vai ter essa função, remunerar a rede para validar uma transação, né? E aí eu tenho o detalhe de, em blockchains de segunda geração, como Ethereum, ou terceira geração, como Cardano, eu conseguir atrelar automatização à execução de uma obrigação. Então, eu costumo dizer que o contrato inteligente nesse sentido, via de regra, salvo raras exceções, até hoje eu não vi um smart contract realmente smart contract, eu sempre vi códigos computacionais que automatizam eventos. Né? Então, seria nesse sentido que funcionaria você, às vezes, travar um ativo quase como se fosse uma contra-escrow em formato de software automatizado. Então, é esse tipo de análise crítica que precisa ser feita quando a gente está falando de tokenização imobiliária ou de qualquer tipo de token, seja ele de utilidade, security ou não. Agora, Daniel, eu enxergo o token imobiliário, às vezes, como não fungível, porque todo mundo trabalha ele como fungível, né? Aquele ERC20, qual é o nome? ERC20 ou ERC20. Mas, assim, as unidades imobiliárias, se esse token representar uma unidade imobiliária, elas têm características diversas, né? Então, o que você acha a respeito disso? É fungível ou não fungível? Eu acho que vai depender da análise. Por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Compartilho totalmente da sua posição. Para mim,
NFT, token, é instrumento, né? Eu preciso olhar o direito subjacente que está sendo transmitido, porque, em última análise, como eu dei o exemplo anterior, o NFT não transmite a arte, via de regra, salvo disposição em contrário, né? Eu posso muito bem colocar um direito de sequência no meu NFT. Direito de sequência é regulado pela legislação de direitos autorais. Então, eu vou tributar isso pura e simples como um ganho de capital, porque por uma ficção a Receita Federal fala que isso é ativo financeiro, ou eu deveria analisar o teor do direito e aí tributar como direito autoral? Então, vamos imaginar, se eu sou um artista e pintei um quadro, isso é produto de trabalho. Então, é renda, deveria estar na tabela progressiva do imposto de renda. O mero fato de eu ter tokenizado vai fazer que, por conta da forma, ele vire ativo financeiro aos olhos da Receita. E isso vai ser tributado como ganho de capital. Então, aí, hoje não tem uma resposta certa, eu confesso que, para mim, o correto é a substância, não a forma. Mas se eu tiver um olhar puramente sobre a forma, eu vou ter que olhar para aquilo e falar, é token, vou tributar como token e regular como token. Se ele é um token infungível, né, eu ainda tenho mais, vamos dizer assim, um solo seguro para, como você mesmo colocou, né, se eu estiver tokenizando stricto sensu a propriedade imobiliária, eu concordo que ele é um token no conteúdo imobiliário. Mas o fato é que o fato dele ser fungível conflita com a ideia do imóvel, porque o imóvel, por natureza, ele é infungível, né? Já o token, por ele ser um bem móvel, ele é fungível. Então, a gente vai ter um baita problema aqui, né? Porque, para fins fiscais, todos os tokens são ativos financeiros, consequentemente, são bens móveis. Aí eles serão fungíveis ou infungíveis, mas são bens móveis. Então, isso pode gerar um certo descompasso. E aí, eu acho que ou a gente vai ter que resolver isso por lei, ou por jurisprudência. Alguém vai ter que chegar e falar, olha, o que importa, você tem que analisar o conteúdo disso, né? E me parece que é o mais adequado, tá? A gente pensar no conteúdo, porque, em última instância, eu conseguiria dar o bypass em um monte de coisa, né? Quer dizer que se eu tokenizo uma propriedade imobiliária, eu estou trocando token, não tem ITBI, né? Porque ele é um bem móvel. O token em si é um bem móvel. Então, dependendo da perspectiva, na perspectiva sobre a forma, o token é um bem móvel. Na perspectiva do conteúdo, eu concordo com você que ele é imóvel, e na minha leitura, o entendimento mais amadurecido seria olhar para o conteúdo e não para a forma. Perdão, estava no mudo aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente agora vai ter que começar a ir para as considerações finais. Eu acho que foi muito produtiva, foi muito boa essa conversa. Todos puderam contribuir. A gente tem até às 19 horas, um pouquinho antes das 19, para ficar aqui presencialmente. Quem está remoto, né, acho que pode ficar conversando até às 11 da noite, se quiser, mas a gente tem um horário aqui. Então, assim, acho que o Mozart me pediu está participando aqui também e pediu para fazer uma pergunta. Vamos para mais uma ou duas perguntas. Então, Mozart, por favor. Opa, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu sou o Mozart, eu sou diretor aqui da Lotus. Quero agradecer a mesa, agradecer ao Rubens também pelo convite. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, para entender como que vocês enxergam um utility token lastreado no ouro banco físico, nacional, tradicional, totalmente brasileiro. Ele lastrear um imóvel. Queria saber de vocês, tanto juridicamente, quanto a aplicação blockchain, o que vocês enxergam nesse tipo de token? Quem gostaria de falar? Então, Mozart, você quer explicar novamente? Peraí, não ficou muito claro para mim. É um token lastreado num ouro que está vinculado a um imóvel? Explica melhor isso, por favor. O lastreio do utility token vai ser baseado no ouro, tá? No Brasil e no mundo tradicional. E apenas a tokenização de um imóvel que vai ser feita. Eu queria saber se vocês têm alguma visão, alguma percepção jurídica ou de aplicabilidade aí no mercado imobiliário, de como seria visto um token com esse tipo de lastro e essa função, né, de tokenização imobiliária. Pessoal da Liga da Justiça, por favor, pronuncie-se. Rubens, se você me permite, e aí pode ser que eu até tenha mal entendido o teu exemplo, Mozart, mas assim, o ouro ele vai ser sempre ativo financeiro, tá? Então, o risco de ser um security, um contrato de investimento coletivo é grande e ele não seria utility, né? Não seria um token de utilidade. A não ser que você estivesse tokenizando, sei lá, joias, né? A joia, ela é mercadoria. Então,
eu costumo dizer que, assim como o ouro tem natureza camaleônica, os criptoativos também. Então, vamos imaginar, vamos exemplificar pelo absurdo, tá? Se eu tenho lá um cofre com, sei lá, 1 tonelada em joias de ouro, e eu tokenizo isso, eu estou tokenizando mercadoria, porque o ouro aqui está como mercadoria. Então, aí sim, eu tenho o ouro utility, vou ter ICMS, etc. Mas o ouro em estado bruto, por assim dizer, ele tem que ser negociado no âmbito do sistema financeiro tradicional. Então, não conseguiria ser uma utilidade no seu conceito. Tá? Aí eu acho que isso acaba prejudicando a própria perna subsequente, porque, pelo que eu entendi, teria o token de utilidade no ouro para custear o GSI na tokenização imobiliária, se eu não tiver entendido errado, é isso? Bom, show de bola, é isso. Eu não queria saber essa visão de vocês. Obrigadão, viu? Obrigado, Daniel. Complementando, né, que também, justamente pelo ouro ele ter uma regulamentação própria aqui no Brasil, né, já teria que se trabalhar esse token já sob o ponto de vista inclusive, de algumas autorizações aí, por parte até mesmo do Banco Central, né? Então, justamente pelo token ele ser um ativo financeiro, que é algo já um pouco mais burocrático aí para se fazer. Porque como eu sempre falo, né? Eu acho que a mágica aqui dos operadores do direito é fazer com que os empresários, principalmente de startups, né, que as ideias elas consigam ser realmente aí aplicáveis, né, na prática, né, ultrapassando essas barreiras aí, que é possível, desde que feito com um planejamento bem feito aí com um profissional, né, sempre. Bom, agradeço a resposta, André. Pessoal, vamos seguir aqui para uma última pergunta. O Guilherme está aqui comigo na mesa, falou, posso fazer mais uma pergunta? Eu falei, pode, a sua vai ser, então, acho que a última. Vamos para a última questão, última abordagem. E, se todo mundo gostou, a gente planeja um próximo bate-papo aí, talvez, em novembro, né? E para retomar com algumas... E aí, se vocês quiserem criar pautas, algumas coisas para a gente retomar essa conversa em novembro, a gente pode retomar também. Bom, gostaria de agradecer aí todos os conhecimentos que vocês transmitiram hoje já, e surgiram assim 500 perguntas diferentes aqui, mas vou fazer uma última, né, para o Daniel ou para a Adriana aí, que comentaram mais ou menos sobre o assunto. Então, imagine vocês que eu sou um empreendedor imobiliário tradicional que não faz empreendimentos alavancados, eu abro uma SPE e coloco o meu equity ali via capital social, bem tradicionalmente mesmo, para desenvolver um empreendimento, tá certo? Então, eu abro uma SPE e através da SPE eu vou comprar um terreno, transmitir a matrícula, pagar ITBI, depois fazer o registro da incorporação ou parcelamento de solo ali, enfim, empreendimento padrão. Mas eu quero capitalizar essa minha SPE através da emissão de tokens, né? Então, eu abro ali uma SPE, aporto R$1 milhão, mas minha exposição de caixa são 11 milhões. Então, eu preciso de R$10 milhões que, tradicionalmente, eu faria SCPs, né, num contrato jurídico padrão aí, super conhecido do empreendedor imobiliário, captaria esses 9 milhões, 10 milhões via SCP, onde lá no contrato social dessas SCPs e no acordo de cotistas ali teria todo o regramento de como que esses investidores seriam remunerados, sob quais condições, etc. e tal. Seria possível, de alguma maneira, em vez de criar as SCPs, emitir tokens, né? E se sim, como que isso seria contabilizado no âmbito da empresa? Né? Seria um passivo? Seria um patrimônio líquido? Não sei se isso já surgiu aí na vivência de vocês em algum momento. Vou tentar iniciar. Acho que depende, a pergunta depende da forma que venha a se fazer, né? Se você for captar recursos, né, via algum veículo societário vendendo cotas, né? Então, esse é um modelo
a ser feito, né? Que aí investimento seria por investimento, você poderia fazer por investimento privado, né? Por mais que faça nesses tokens, aí a priori, se for no modelo tradicional, SCP, ou você pode fazer também já criar um token ali para fazer, inclusive, uma oferta ali já relacionada à venda de frações mesmo do imóvel, né? São 2 modelos. Ou você faz via equity ou você faz via já venda imobiliária mesmo, de fração imobiliária. Não seria esse o objetivo, tá, André? Seria mesmo... Funding. E também não seria uma oferta pública, né? Não estou imaginando em fazer uma grande oferta, tá? Para vocês não falarem que é um valor imobiliário e tal. Imagina um paralelo com crowdfunding, que às vezes até por outros instrumentos, né? Mútuos, acontece também. Então, essa ideia aí que eu estava pensando de como que isso aí poderia ser transformado em token, né? Inclusive para permitir um mercado secundário mais líquido depois. Sim. Eu não sei se a Adriana quer adicionar alguma coisa, Adriana, e aí eu, na sequência... Daniel, você pode falar que tem uma reunião aqui do meu lado, eles estão falando muito alto, mas eu quero complementar, mas fala aí para ver se eles baixam um tom. Tá bom. Não, eu acho que é interessante, pessoal, que vale a pena vocês checarem, que é o da DivHub, né? A DivHub, ela basicamente tokenizou canais do YouTube, né? E ela usou o que? A IN de crowdfunding. Ela chegou a ter um probleminha com stop order, que acho que eles solucionaram, porque faltou uma compreensão melhor ali pelo regulador na parte de mercado secundário, porque hoje a IN de crowdfunding ela não permite mercado secundário. A expectativa é que a nova versão dela venha a permitir, e se isso acontecer, eu diria que vai ser a válvula de escape para vários empreendimentos, né? Porque a IN de crowdfunding ela é muito mais celery. Ela tem alguns limites em termos de valores, né? Então ela não abrangeria esse caso que você mencionou de 10 milhões, mas me parece que se fosse um valor menor, cairia como uma luva, tá? Uma outra opção, pensando um pouquinho como o André colocou, só tem que sempre deixar muito claro, né, que a rentabilidade, se ficar muito evidente que ela decorre de esforço do empreendedor ou de terceiro, vai caracterizar como contrato de investimento coletivo, ainda que seja tradicionalmente uma operação imobiliária, né? Isso pode invalidar o negócio. Então, talvez o que faça mais sentido é você fazer alguma amarração envolvendo cláusulas bem tradicionais e antigas aí do mercado. A gente tem venda aleatória, tem preempção, retrovenda, tem várias cláusulas interessantes, né, que podem ser utilizadas para você, como que eu posso dizer, condicionar o retorno financeiro sem que evidencie o esforço do empreendedor, né, naquele empreendimento. Ou você totalmente não coloca nada disso, né, e realmente pensa na ideia de um condomínio. Aí seria um token de condomínio, mas me parece que isso infirma um pouco o teu business, né? Então, talvez essas outras opções que eu mencionei sejam mais adequadas, né? E também de comissão vem sendo utilizado muito para viabilizar esse tipo de negócio, tá? Porque aí no final do dia a venda está sendo feita pelo próprio token holder, né? Só que o comissário tem nome próprio por conta e ordem de terceiro. Então, tem algumas figuras contratuais antigas, vamos dizer assim, né, que são desde o Código Civil anterior, que elas podem ajudar a infirmar as características de um contrato de investimento coletivo. Mas, no final do dia, como você colocou até na sua fala, não vai ser uma oferta pública, se for uma oferta privada, do tipo, você tem conexões, então, me parece que aí o risco é beira o negativo, tá? E aí ele pode realmente ter no portfólio evidenciação de rentabilidade, porque você tirou um dos elementos do contrato de investimento coletivo, que é a oferta pública. Então, se ele continua tendo os demais, não importa. Você tirou uma das pernas que é mais importante ali para a CVM. Então, essas seriam algumas ideias. Exatamente. A questão da oferta pública que está na instrução normativa, se não me engano, é 400, né, Daniel e André, se a gente seguir ela, a gente consegue delimitar o projeto da forma que ele tem que ser abordado, né? Principalmente a questão do marketing. A gente tem um problema sério nos projetos, é que o marketing não fala com o jurídico. E daí eles acabam fazendo caquinhas porque a gente não teve tempo de orientar, mas a realidade é por desconhecimento da lei mesmo. Esse projeto que você falou, né, Daniel, nada mais é do que a emissão do cédula de crédito bancário tokenizado, praticamente, né? Então, muitos projetos, devido ao limite, até tem aqui do bate-papo o limite de 5 milhões do crowdfunding, né?
Nós temos trabalhado para levantar esses recursos, principalmente para incorporadoras, via cédula de crédito bancário, que a gente não tem essa limitação de 5 milhões, né? Mas o modelo que o Daniel falou, e eu gostei da referência, né, da fala, beira no negativo. Então, é só a questão de fazer o projeto bem feito, olhando a normativa 400 da CVM para a gente não caracterizar como oferta pública, põe o marketing embaixo do braço do jurídico que vai funcionar, senão não vai funcionar. Sim. E aí você tem um contrato que poderia estar guardado lá num servidor IPFS, é isso que você falou, para a pessoa poder consultar a qualquer momento, e que o título daquele valor do contrato está em nome dela, né? E aí a minha SPE, como empreendedor, ela emite contabilmente o que ela vai trocar por caixa, né? Eu vou lançar caixa lá no ativo e o que eu lanço do outro lado do balanço. Não sei se vocês, advogados, não estou chamando vocês de contadores, mas surge essa dúvida aqui. Contabilmente tem também uma dissincronia, né? Porque se eu for olhar só o que a Receita Federal ela fala hoje, que cripto é ativo financeiro. Então, se é ativo financeiro, eu vou ter que aplicar avaliação valor justo. E isso me complica um pouco, né? Ter que ficar atualizando. Se eu não tiver o controle adequado na rubrica contábil, aquilo vai gerar ganho, quando na verdade não é receita, porque não teve alienação. Então, você tem essa abordagem, que seria mimetizar o entendimento da receita para a PJ, tá? Ou, né, tem a abordagem do FMI, salvo engano da OCDE, e do IFRIC, que é o Board Internacional de Contabilidade, que ele fala o seguinte, olha, não está definido, a gente não tem uma norma contábil específica, tá? Não tem. E aí, o que eles começam a fazer? Eles começam pela negativa também, né? Ele começa a analisar ativo financeiro. Ativo financeiro pressupõe a possibilidade de terceiros. Tenho. Você vai infirmando as características para chegar no que seria mais adequado. Então, eu diria que você vai ter uma tomada de decisão aí que também existe um risco ainda que mínimo, porque não está sedimentado, mas gravitaria entre contabilizar isso como um ativo financeiro, porque um grupo de pessoas possui um direito oponível a você, né? Ou você vai dialogar com a ideia de estoque, se isso está no ativo circulante, ou ativo intangível, se ele está no não circulante, aí você vai mexer com isso acima de um ano. Então, teriam esses... Isso no caso do balanço da contraparte, né? Mas no meu balanço da minha SPE, ou eu teria um passivo, né? No caso, eu devo algo para alguém, ou seria como se fosse uma SCP, que o cara está lá no patrimônio líquido com o capital social da SCP, fazendo um paralelo. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, depois, no momento de uma devolução desse ativo, né, fiz meu empreendimento, a SPE vendeu as unidades, gerou caixa e eu vou amortizar isso. Né? O que eu faço? Eu amortizo o token e eu expiro o token e devolvo em cash para a pessoa, ela paga o ganho de capital, os tributos dela? Exatamente. Basicamente seria isso. Uma outra alternativa seria você entender que, assim, há uma desconexão do empreendimento com o token, então, emitiu ou emitido. É a mesma coisa que, eu vou fazer um paralelo aqui com os games em blockchain. Quando eu compro um token de um game, eu não posso dizer que eu tenho um direito oponível à desenvolvedora e que eu posso chegar para ela e falar assim, devolve meu dinheiro porque eu não quero mais participar do financiamento do seu projeto. Né? Isso não funciona dessa forma, nesse modelo de negócio. Você poderia trazer esse racional para cá. E aí, como que funcionaria? Ao invés de registrar isso como dívida, tem alguns contadores, já que eles começam a dialogar um pouquinho com contas de... acho que o nome é contas de compensação na contabilidade, que é um pouquinho do que acontece nos contratos de comissão bursátil. Então, teria também esse modelo, só que ele é mais arrojado, né, na medida em que você, de certa forma, desconecta o token da empresa. E você descaracteriza ele como funding, que é o que as empresas de games em blockchain têm feito. Guilherme... Pessoal, agradeço muito. Assim, eu vou te conectar, conecto, se você quiser conversar depois com o doutor Daniel, com a Adriana, enfim, eu te conecto com eles. Acho que você vai poder se aprofundar um pouquinho mais. Agradeço, gente. Tá bom? Obrigado. Mas, pessoal, estamos chegando aqui nos finalmente, a gente já está com o tempo aqui contado, 19 horas a gente precisa sair, a Adriana também tem aula, todo mundo agora tem compromissos, acho que é esse horário. Bom, queria agradecer a presença de todos, foi uma mesa redonda super rica, muito boa. Queria agradecer o escritório aqui, que nos recebeu tão bem, Marília,
o Olivar, obrigado, foi ótimo, né? Acho que foi excepcional como um primeiro painel aí para discutir este tema. Eu espero que em breve a gente possa dar continuidade e que todos que estejam aqui continuem empenhados e vamos trabalhar juntos para construir esse novo mercado, que é esse o propósito da gente estar aqui reunido, né? É desafiante, tem muitas coisas que a gente ainda não sabe como resolver ou como vai ser, mas serão resolvidas a seu tempo e com esforço, obviamente, e colaboração de todos, as coisas vão se resolver mais rapidamente para que os projetos e as tokenizações efetivamente caiam na boca do povo e todo mundo comece a cada vez utilizar mais, né? É uma oportunidade imensa. Quem está enxergando, e todo mundo que está aqui é porque está enxergando, sabe que tem muito a se explorar. Então, queria agradecer aqui em meu nome, em nome do escritório, da Blockmob, da Fibri, a participação de todos, a colaboração de todos. Muito obrigado, boa noite e até mais. Em breve eu mando mais informações ou algumas coisas de um próximo encontro como esse, tá bom? Obrigado, Adriana, obrigado, Daniel, André, todos que participaram, a Marise que veio. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Pessoal, boa noite. Boa noite. Um abraço. Boa noite, gente. Prazer. Até mais. Muito legal. Parabéns. Bom, né? Para gravar? Como é que é o nome do Daniel? É Daniel?